Olá, meu nome é Helder Busso, sou psicólogo, analista do comportamento, trabalho no Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Santa Catarina e meu campo de atuação prioritário é o campo da psicologia organizacional e do trabalho. Em outubro de 2015, quando realizamos o primeiro encontro brasileiro de análise do comportamento em organizações, lá em Curitiba, na Universidade Positivo, nós também tivemos o lançamento de um livro que lida com 3 processos típicos em organizações com os quais psicólogos e analistas do comportamento precisam lidar, que são os processos de análise de cargo, recrutamento e seleção. Então, nós fizemos o lançamento e a publicação deste livro aqui, Análise de Cargo, Recrutamento e Seleção, Manual Prático para Aumentar a Eficácia na Contratação de Profissionais, publicados pela N1 Tecnologia Comportamental, e que é um livro em que a gente basicamente fez uma análise funcional do processo analisar cargo, recrutar e selecionar trabalhadores, e a partir da descoberta dos comportamentos que constituem esses 3 conjuntos de atividades, nós montamos uma programação de atividades, uma sequência de ações que um profissional deve ser capaz de realizá-las para poder conduzir com clareza e precisão esses processos dentro de uma organização. Para organizar o livro, nós utilizamos das ferramentas e do conhecimento em programação de contingências de ensino, no qual fomos manejando passo a passo o que a pessoa precisa desenvolver como repertório para poder realizar esses processos. Então ficou um livro, um produto final, que além de versar sobre comportamentos profissionais no mundo do trabalho, ele também é um exemplo de aplicação de conceitos e procedimentos da programação do ensino para formar novos profissionais. Então ficou um livrinho bem interessante, um livrinho relativamente curto, são apenas 144 páginas, mas nas quais uma pessoa interessada em entrar no mundo organizacional vai poder entender como fazer cada um desses processos com bastante clareza. Dentro do livro, por exemplo, para destacar, para cada um desses processos, por exemplo, analisar o cargo, nós temos uma espécie de análises desses comportamentos que descrevem situações com as quais o profissional deve lidar, tipos de atividade que devem fazer e consequências a serem garantidas por meio dessas atividades. E toda a programação de exercícios ou daquilo que precisa ser feito no livro vai levando isso em consideração. Então tem uma série de atividades que a pessoa pode ir fazendo ao longo do livro que vai ajudar ela ou orientar ela a poder realizar bem essas atividades. A história desse livro é um pouco longa, ela já tem quase 10 anos de realização, começou com a produção de material para a gente realizar consultorias à distância para processos de análise de cargo, recrutamento e seleção. Esse material posteriormente foi utilizado em sala de aula, porque quando eu comecei a trabalhar como professor de psicologia do trabalho, a maior parte dos meus alunos acabavam inevitavelmente indo trabalhar no campo do recrutamento e seleção. E a curiosidade na época para mim era que esses alunos em geral não tinham ideia do que estavam fazendo e acabavam seguindo regras e rotinas que eram apresentadas a eles nas organizações e que em geral eles não gostavam de fazer porque não viam relação entre as atividades que realizavam nas empresas com o que eles aprendiam em sala de aula, nas aulas de psicologia do trabalho ou de qualquer outra disciplina do curso. Então a tentativa foi tentar garantir uma formação mínima ou básica para os estudantes de psicologia, na qual eles consigam enxergar o conteúdo que eles estudam em psicologia do trabalho, em análise do comportamento e outras disciplinas, na sua atuação profissional, para que façam isso de maneira compatível com esse conhecimento, de maneira não só a melhorar a satisfação deles ao realizar essas atividades, mas principalmente a produzir resultados mais significativos nas organizações. Então, ao longo dos últimos quase 10 anos, a gente foi desenvolvendo e aperfeiçoando esse material. Isso se tornou jogo didático, utilizando em sala de aula. A gente tem pelo menos uma sequência de 4 comunicações realizadas no congresso da BPMC sobre partes desenvolvidas desse material, que a cada nova descoberta a gente ia aperfeiçoando, corrigindo, melhorando, levando para o congresso, discutindo com a comunidade científica, trazendo novos aperfeiçoamentos. E ano passado foi o ano que a gente chegou à conclusão de que já tinha o material em condições de publicá-lo. Então o livro agora está disponível à venda, a venda é feita direta pela N1 Tecnologia Comportamental. O livro pode ser adquirido no site www.n1tc.com.br. Também está disponível em algumas livrarias e aí por diante. E eu espero que de fato seja uma contribuição para quem precisa lidar com esses processos,
ou para os professores que trabalham ensinando as novas gerações de psicólogos a trabalhar com isso também, ok? Então, agradeço à CBR a oportunidade de fazer a divulgação desse material, espero contribuir tanto para quem precisa pôr a mão na prática, quanto também para a formação das pessoas que estão entrando agora aí no campo de atuação. Muito obrigado e até breve.